Já de volta com a sua revista eletrônica diária, você pode interagir com a nossa produção pela nossa página no Facebook, facebook.com/Amazônia Agora, ou nos mandando um SMS ou um WhatsApp para 92 código de Manaus 81 11 45 12. Nós fazemos o programa para você, então você interage conosco. E vamos dar continuidade às principais notícias da nossa região amazônica. E em Rio Branco, o superintendente da Federação do Comércio, Bens e Serviços, Egídio Garó, esclarece como fica a situação do abastecimento de produtos alimentícios em decorrência do fechamento da BR-364. Vamos conferir. Eu vou conversar agora com o superintendente da Federação do Comércio de Bens e Serviços, Egídio Garó. Superintendente, um dos principais pontos discutidos em relação ao fechamento da BR-364 é a questão do abastecimento de produtos alimentícios, não é? Como é que os comerciantes acreanos têm se preparado para enfrentar isso? Os empresários do comércio do estado do Acre, eles já têm uma história, eles têm uma inteligência de negócio, uma inteligência de mercado, que já vem sendo moldada há muito tempo. Então, todos eles sabem que nessa época do ano, na época das águas, há a possibilidade de que hajam, sim, as enchentes por aí e que haja interdição. Aí, por conta disso, eles provisionam antecipadamente. Então, eles já sabem que isso pode acontecer e antecipadamente se provisionam, porque eles sabem que encontrarão dificuldades. Por outro lado, pode acontecer alguma falta de algum item, de algum material, se nós tivermos um problema perene lá no Rio Madeira. Ou seja, se nós passarmos 1 mês, 2 meses com a estrada interditada, aí sim nós poderemos ter falta de alguns produtos. O que mais preocupa a todos nós são os combustíveis e a questão do abastecimento nos supermercados, enfim, na construção civil, para que ela não pare. Essa interdição, por enquanto, ela é temporária. A balsa continua passando, sim, lá com as suas restrições, de vez em quando o Departamento Nacional interdita, mas ela acaba voltando, acaba passando um pouquinho. Então, a travessia ali está sendo feita. A estrada, enquanto bloqueada, é óbvio, não permite. Mas, ao mesmo tempo que não permite, o comércio, o mercado daqui do Acre, ele tem se mantido estável e tranquilo, porque não há necessidade de pânico das pessoas, até porque não é o fim do mundo, não é um novo dilúvio universal. São situações da natureza que ocorrem habitualmente. Então, veja, para o empresário acreano, além dessa experiência com as enchentes, ele passa pela mesma situação na época das secas, quando as balsas provavelmente encalham em bancos de areia. Eles também sabem disso, eles cuidam de provisionar para não faltar nada no seu estabelecimento e manter o mercado abastecido. Portanto, é preocupante a situação? Sim, mas não é de desespero, vamos assim dizer. E a greve da Suframa, superintendente, isso também tem atrapalhado a questão do abastecimento para os comerciantes locais? Até então não se sente reflexo da greve dos funcionários da Suframa. E acredito que eles estejam dizendo greve, mas no fundo eles estão lá colaborando, porque a situação é emergencial, não é momento de pensarmos em picuinhas, né, em interesses particulares em si. Isso é um interesse social, é um interesse das pessoas, é um interesse da população, é um interesse do país, inclusive. Superintendente, outro ponto, até que o senhor mesmo levantou nesse momento, é a questão do combustível, não é? Isso que gerou um pânico entre os acreanos, todos correram para os postos de combustíveis para abastecer os seus veículos, mas o governo do estado tem alternativas para essa questão, não é? Sim, todas as situações emergenciais elas são tratadas e planejadas, porque se sabe da possibilidade, não é, de que haja um transbordamento efetivo do rio, que haja uma alagação mais comprometedora. Mas veja que interessante, aquele aumento excessivo no consumo do combustível por esses dias foi mais por fofoca. Percebe? Então, você criou um pânico, se comentou, olha, vai faltar combustível, todo mundo acreditou e saiu correndo. Essa é uma das leis de mercado que não pode sofrer muita interferência. Então, se eu tenho um aumento de demanda, a procura por um determinado item, ela é muito maior do que a oferta, vai faltar. Ou seja, superintendente, vamos tranquilizar a população para que não haja um caos aqui no nosso estado, porque de fato o Acre sempre esteve relativamente isolado, não é, do restante do Brasil, e não é um momento para pânico, né? Não, em momento algum, até porque, novamente, essas situações são vividas a todo ano, alguns com maior intensidade, outros com menor. Mas nem por isso faltou alguma coisa ou o abastecimento deixou de ser feito. Ainda complementando a questão anterior, se houver a possibilidade da falta de algum item, como por exemplo combustível ou qualquer outro produto,
O Estado ele tem políticas para isso, o governo federal tem recursos para isso, então eu posso abastecer, como disse esses dias na imprensa também, o governador comentou que nós poderíamos trazer pelo Juruá, sim, a possibilidade também de importarmos isso pelo Peru. A única diferença é que demora um pouquinho mais e talvez o preço seja um pouquinho diferente, mas dizer que haverá falta é muito cedo para a gente criar pânico ou fazer qualquer tipo de comentário à sociedade acreana. Reforçando sobre o estoque de produtos alimentícios, é claro que não é possível prever um período de abastecimento, mas depende tudo da demanda, não é? Mas os comerciantes estão preparados por esse período. Sim, o abastecimento ali está tranquilo pelo momento, até porque se você for um supermercado e perguntar, ou olhar pelas prateleiras, você observa que não está tendo falta. Se você for numa distribuidora de bebida para comprar algum tipo de bebida, vai observar por lá e pergunte, ele vai dizer, não estou tendo falta de nada. Então, na verdade, não há a falta. Alguns itens sim estão faltando por conta do peso e do volume. Não é? Então, esses itens que são mais pesados e mais volumosos, como por exemplo o cimento, que está sendo utilizado com muita frequência para cá, e que são difíceis de serem transportados, esses sim pode acontecer de haver um pequeno desabastecimento nessa região, nessa situação, mas que também pode ser resolvida a contento, até porque em mais 2 semanas por aí nós acreditamos, se Deus quiser, que o nível do rio, lá o Rio Madeira, apresentará uma vazante e nós teremos aqui o reabastecimento feito de uma maneira muito tranquila. Ok, superintendente, muito obrigada pelas suas informações. Estamos à disposição, bom dia a todos. E o Consulado-Geral do Japão promove em Manaus hoje às 6h30 da noite, no Clube do Trabalhador, no SESI, que está localizado na Alameda Cosme Ferreira, zona leste da cidade de Manaus, uma palestra da escritora e roteirista Kaoru Kurosa sobre o desenho animado japonês muito conhecido dos brasileiros, e a entrada é franca. Esse fica o nosso convite para você, telespectador do Amazonsat. E neste domingo, o centro da capital da cidade de Manaus está de cara nova. A transferência de 650 bancas de camelôs que ocupavam o entorno da Praça da Matriz, Avenida 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro foram realizadas. Os camelôs que antes disputavam o espaço nas calçadas com os pedestres passam a ocupar galerias provisórias entregues pela Prefeitura no início da semana passada. Apesar da chuva constante, 650 bancas de camelôs deixaram a Praça da Matriz, Avenida 7 de Setembro e Avenida Eduardo Ribeiro. 8 caminhões ajudaram no transporte para as galerias populares. Eles vão ter cursos de qualificação, vão receber uma bolsa para adaptação desse período, dessa fase. A Prefeitura vai fazer uma ampla divulgação desses shoppings e vai instalar alguns serviços, paulatinamente. A cada semana vai instalando um. Tem o posto do Sinetran, posto de cadastro de emprego do Cine, todos os outros postos que atraem um fluxo de pessoas que garanta economicamente a permanência do camelô lá. O prefeito de Manaus também acompanhou o realocamento, que foi pacífico. Temos dinheiro para fazer, temos disposição para fazer. Eu não tenho dia, nem hora, nem tempo ruim para trabalhar e nós vamos botar simplesmente para quebrar, de modo que eles sejam dignificados e Manaus saiba agradecer pela grande demonstração de generosidade que deram, porque saíram pacificamente, saíram confiando na gente e saíram dando um presente para Manaus. 2 galerias são provisórias e uma definitiva. Os camelôs ficarão por um período de 4 meses nas provisórias, até a conclusão dos centros de comércio populares, que são as galerias, como esta, com o nome de Espírito Santo, localizada na rua 24 de maio, com Joaquim Sarmento. Semanalmente, as obras dos outros camelódromos serão vistoriadas por uma comissão dos trabalhadores. Eu não aceito essa história, Manaus precisava se livrar deles. Não quero me livrar deles, não. Eu quero eles do meu lado, com meus irmãos, a vida inteira. E quero que eles vivam bem, fora da chuva, fora do sol, fora do AJ, fora do achaque. Eu quero eles dignificados, sem pagar impostos, vendendo bem, ganhando mais dinheiro do que hoje. Quero que eles prosperem. Esse é o nosso projeto. Prosperidade para Manaus e para os camelôs. Dignidade para Manaus, dignidade para os camelôs. Eu não separo uma coisa da outra. Com certeza o centro da cidade está ficando cada vez mais bonito em preparação também para a Copa do Mundo de 2014. E logo mais no Roraima News você vai conferir a seguinte notícia: Serra de Tepequém, localizada no município de Amajari, virou tema de exposição fotográfica que será exibida no Rio Grande do Sul. A sua revista eletrônica vai para um rápido intervalo, mas lembrando que você pode interagir conosco. 92 código de Manaus 8111 4512. Nós voltamos já.